Eduardo, você esqueceu o microfone aberto, certo? Aí tá ouvindo barulho. Isso, obrigado. A ideia agora são algoritmos de ordenação. Ele esqueceu aberto mesmo. Com licença. Vou desativar por enquanto, depois você reativa, Eduardo, se quiser falar alguma coisa. É, então, pergunta, gente. Eu sei que até o momento para vocês ordenar simplesmente era um comando chamado ponto sorte, né? Mas vamos ser um pouco usar um pouco a cabeça. Como é que vocês, que ideia vocês teriam para implementar um código do ponto sorte? Alguém tem uma ideia? Ok, você não sabe como fazer o ponto sorte. Se, como seria o código da função, do método, do procedimento para ordenar? Ficou clara a pergunta agora, Miguel? Que é um procedimento para ordenar. Não pode usar o que está pré-pronto. Eu quero que você me diga como é que faz o sorte. Então, Jefferson, não. O que? Você acha que o programa é só chamar uma biblioteca? Não, você tem que saber fazer. Certo, mas me organize como? Bom dia, Gino. Gino, a gente está com a seguinte ideia. Como é que se faria um procedimento para ordenar? E só dizer várias comparações, você quer dizer como, né? Porque fazer várias comparações, por exemplo, eu posso olhar vocês, comparar a altura de um com a altura do primeiro com a altura do segundo, comparar a cor da pele do segundo com a cor da pele do terceiro, comparar o tamanho do nariz do terceiro com o tamanho do nariz do quatro, e isso não vai me levar muito para frente. Você tem que me dizer como você vai fazer as coisas, esses detalhes importam. Ficar só dizendo eu vou fazer, tá pronto, feito, só dar no imperativo assim, sem explicar o passo a passo. Uhum. Certo, e você, ok, Frederico, você vai fazer várias comparações com a variável. O que você está procurando agora? Já está melhorando. Vamos tentar uma ajudinha para vocês pensarem. Coloquei aqui uma figurinha de destaque. Tá? Temos aqui, pesquisei no Google Hand of Cards. E aqui tem no lado direito, vocês estão vendo um conjunto de cartas na mão fora de ordem. Ok? Como é que vocês fariam para ordená-la? Você tem que organizar. Eu quero que organize só pelo número. Não precisa nem ser pelo naipe. Tá? Você considera que vale um? Tá bom? Então, se o único critério é só o número, como é que você ordenaria?
Certo, mas qual o passo a passo para você nos dizer essa ordem, Frederico? Observe, você chega para o computador e dizer a ordem é essa, não explica para ele como faz o programa, tá certo? Vamos lembrar de algumas premissas básicas da computação. Ah, você quer achar o menor e vai ser o primeiro, certo? Aí realmente com o laço você acha o menor, aí você coloca na frente. Qual é o próximo passo? Você já começou bem. Né? Procurou o menor e trouxe pra frente. Não, você comparar para achar o menor, acho que é relativamente simples, né? A primeira variável, uma variável recebe o valor da primeira carta, né? E você faz o for do segundo valor em diante até o final. Se alguém for menor, você guarda que carta é essa. No final você troca essa carta foi guardada com a primeira posição. Essa parte eu consegui entender dessa ideia. Mas aí, claro, você já botou o menor na posição correta. Mas as outras, pronto, aqui ele descobriria que o Wise é o menor e manteria ele na frente. Pronto, a Wise está na posição correta, o programa conseguiu isso. Aí você tem agora a sequência 4, 6, 3, 3, 2 para ordenar. Cores não estão importando aqui já, a gente só quer ordenar pelos números. E assim por diante é uma frase fácil, né, Frederico? E assim por diante, como é que eu faço assim por diante? Ok, então você vai comparar agora que seja maior que a primeira, mas menor que o resto, tá certo? E aí você vai achar a segunda. Então eu assumo que vai ficar as dos dois espadas agora. Aí você fica com a sequência 4, 6, 3, 3. Se eu for pegar o 4 e comparar com a primeira, ele é maior, né? Então eu vou comparar com os outros, eu vou bater de novo que o 2 é o menor, ou vou comparar só para frente. Deixa eu. Sim, como é que você faz um código que ordena uma sequência de valores? Tá? Então eu vou aqui pro Sublime só para organizar seu pensamento que você já me disse. O que foi que você me disse até o momento? O que você me disse até o momento é que se eu tenho, por exemplo, ordenar. Array, observe que eu não estou em Java. Eu estou escrevendo aqui meio que pseudocódigo, ou seja, um meio do caminho entre código e código. Aí int menor, né? Eu pego o primeiro elemento, no índice 0, para int, já que eu já tenho um 0 ali, eu começo no 1 e menor e a.length e mais i, tá certo? Então vou fazer o seguinte, vou guardar um índice, né? Ou seja, a no índice 0 é o menor, né? E aqui eu boto um if, né? A no índice menor for maior
que é no índice I, ok, menor aí. Então, quando eu terminei esse laço, eu tenho certeza de que o menor está guardando o menor índice. E aí eu coloco ele na posição 0. Como é que eu faço isso, gente? Vocês estão lembrados? O que é que eu tenho que fazer? Trocar a índice 0 com a índice menor. Alguém lembra como é que faz isso? Essa instrução funciona? Botei interrogação que é uma pergunta para vocês, tá? Isso resolve? Vou perder o valor de A0, tá correto, Jefferson? Como é que eu faço então? Vocês viram como é que fazem isso? Trocar o valor de duas variáveis? Em algumas linguagens é automático, mas na maioria não é. Então, como é que a gente faz? Cria um temporário. Ele guarda o valor que vai ser atribuído. Aí o que acontece? Como eu guardei o valor de A0, eu posso usar essa variável para guardar a de menor, né? Fiz isso, aí a de menor recebe o TNT. Aí eu troquei os dois variáveis. Fez sentido agora? Faz, tá? O nome disso é swap, tá? Swap de valores, troca de valores, tá? E isso vocês tinham que ter aprendido na primeira semana de Java. Eu sou puto da vida quando vocês não chegam aqui sem saber isso. Mas a culpa não é de vocês. Então bola pra frente. Vamos lá. Ok, e com isso a gente está com o primeiro elemento correto. Agora como é que eu faço com o segundo, Frederico? Ok, já que estamos aqui, vamos tentar perceber o padrão da ideia dele. Para achar quem vai ocupar o índice 0, eu comecei o laço no índice 1, né? Por quê? Porque o índice 0 já tinha. Aí eu achei o menor e trouxe ele para frente, não foi isso? Agora eu tenho que repetir a mesma coisa, né? Para os demais elementos, achar o segundo, o menor e assim por diante, né? Mas observe que tem alguns padrões aqui. Bom, agora que eu botei o menor elemento na posição 0, eu não preciso mais me preocupar com ele. Ele já está lá. Eu só preciso me preocupar com quem está no elemento 1 em diante. Então, nesse caso aqui, o menor agora começaria recebendo 1. Né? E eu vou fazer o mesmo laço. Só que agora não adianta eu começar do índice 1, porque o índice 1 já está no menor. Então eu vou começar no 2. E aí eu vou testar se quem está no menor é maior de quem está no índice I. Se for,
né? Aí, e quando ele sair desse laço eu vou ter o segundo menor elemento, ou o menor elemento da posição 1 em diante. E aí eu tenho que fazer a troca de novo. A troca eu já aprendi. É assim. Então A1 recebe, o TMP recebe A1, A1 recebe menor e menor recebe TMP. E aí eu achei o segundo menor e trouxe para a posição 1. Mas aí eu estou vendo que eu estou repetindo o código. Estão vendo aqui? Eu tenho um padrão muito claro. Ou ninguém está vendo? Tem um padrão, né? Basicamente é o mesmo código anterior, só que deslocado mais um nos índices, não é isso? Pronto, isso está me indicando que provavelmente eu preciso de um laço externo aqui e aí eu posso suprimir essa repetição de código, né? Então vamos fazer isso, né? For int j igual a 0, certo? J menor que a ponto length, ok? Mais j. Aí eu boto as minhas chaves aqui. Vou ter que ajeitar toda essa tabulação, mas é a vida. Não estou no ideia que faz tudo tão automático assim para apertar um botão e fazer, mas também não é tão difícil. Aí o J está fazendo o papel desse valor aqui, né? Então onde tem 0 eu troco por J. Esse é o padrão que eu estou desenvolvendo aqui para baixo. J minúsculo, né? De preferência. E o I aqui começou em 1, lá começou em 2. Se eu for ver o padrão, ele está começando uma posição a mais que o J. Pronto. Aí eu posso suprimir esse código. Fez sentido essa forma de pensar as coisas? Quando vocês querem escrever um código, vocês têm que começar a escrever. Uma das formas de você pensar é essa: resolvo o problema para o primeiro, aí vejo como resolvo para o segundo. Cuidado para não se podar antecipadamente. Você tem que escrever um pouco de código, escrever no papel, rascunhar é bom, ou num documento, para você ver se existe um padrão ou não. E existindo um padrão, você aproveita esse padrão ou para fazer uma função ou para fazer um laço. Nesse caso, como já estava dentro de uma função, cabia mais, era mais apropriado um laço. E aí eu desenvolvo. Ótimo, vocês viram o professor fazer, até vocês fazerem isso na mão sozinhos, e não só para esse problema, mas para os outros problemas, vocês não vão dominar essa técnica. Certo? Eu sei que você não cogitou, Frederico, mas por isso eu escrevi outro código embaixo. Quando você começa a escrever outro código, opa, tem um padrão aqui. Aí quando você começa a ver que tem um outro padrão, você vê como é que eu organizo esse padrão. Se eu estou repetindo o mesmo trecho de código, então tem um padrão que indica uma função ou uma repetição. Uma repetição fazia mais sentido aqui. Certo? Entendido? E por favor, essas linhas de 12 a 14 são chamadas swap, nunca esqueçam dela, pelo amor de Deus. Programador que não sabe disso, na minha cabeça não era nem para ser contratado. Porque isso aqui é básico do básico do básico. Isso aqui é a primeira semana de aula. Tá? Aí o cara, não, eu não vi isso. Depois te chama de programador. Eu sei que você não viu isso, e eu tenho uma certa raiva quando a pessoa não ensina isso também. Mas vamos nós. Tá certo? Então vamos entender o que a gente fez. Qual é a ideia desse ordenar aqui? É você achar os menores elementos e trazê-los para frente. Então ele é chamado de ordenação por seleção. Tá? Então, tá aqui está um vetor, só vou copiar os números que estão aqui nesse vetor
que eu vou usar ele como comparação de referência para os outros métodos de ordenação. Só copiar aqui. Interessante. Então, eu copio isso aqui na janela do meu editor aqui para copia, amigão. Que aí quando eu precisar comparar os outros eu comparo com essa mesma sequência, tá? Então eu vou mandar ele ordenar, a gente vai ver o efeito dele, dessa ideia. Observa, ele começou com o 30 como menor, agora descobriu que o 8 é menor, agora o 1. Aí varreu tudo. Aí ele troca o 1 e o 8. E o 1 está na posição correta. E aí vai procurar o próximo menor elemento. E ordenou. Tá certo? Alguma dúvida? Vocês conseguem ver, tá? Que o que essa animação fez é esse código, o que esse código produz essa animação, esse efeito que a animação mostrou. Ótimo, porque essa é uma parte importante. É entender a ideia e entender como ela é implementada em código, tá bom? Então, vamos voltar para minha mão de cartas. Ok? Eu tenho na sala algum jogador de cartas, de baralho. Se não tiver, eu aceito Magic the Gathering, Pokémon. Pronto. Quando vocês estão jogando baralho, por exemplo, acho que o Juliano falou baralho, né? Vocês ordenam assim, tirando a carta assim da mão e depois botando pra lá com frequência? O tempo todo. E o pessoal não fica vendo sua carta não, cara. E como é que você faz pra ordenar sem o pessoal ver sua carta? Vocês já viram alguém fazendo isso? Como é que a pessoa faz? Ordenar na mão, exatamente. Mas ordenar na mão é diferente de seleção. Vai passando para o lado. Então o que ele vai fazendo? Por exemplo, ele vai pegar o 4 e vai ver. O 4 ele vai precisar mexer no 4? Deixando para o menor para o maior, mas observa a ideia. Observe a ideia, como é que você vai implementar. Você tem que, toda a ideia que vocês têm que quebrar ela em uma sequência de passos menores. Não precisa porque é menor. Ele vai olhar para a carta anterior. Opa, 4 é maior que o As. Não mexe. Aí ele vai para o 6. 6 é maior que o 4. Não mexe. Aí ele vai para o 3 de espadas. Opa, 3 é menor que o 6. Aí move o 6 para frente e o 3 para. Perdão, o 6 para a direita e o 3 para a esquerda. Aí ele vê 3 e 4. Opa, 3 é menor que o 4. Aí troca os dois de posição de novo. Aí pronto, parou. Aí ele vai ter que fazer isso de novo com 3 de copas. Não é isso?
Então, esse comportamento que nós estamos descrevendo, vamos lá. Eu vou começar a fazer isso com AIS, acho que não faz tanto sentido. Deixa eu ver. Se eu começar com AIS, não tem ninguém antes dele. Então não faz sentido eu começar isso com AIS. Mas então faz sentido eu começar isso com o 4. Então vamos começar a rascunhar esse código aqui. Tá certo? Ok. Vamos fazer uma nova ordenar. Isso aqui a gente chama de seleção, né? Professor, não pode ser cedilha nem tiro o nome de função. Eu estou escrevendo pseudocódigo, não código. Eu posso me dar o luxo de escrever em português. Então, nesse outro, eu começava, né, a partir do segundo índice, que o primeiro índice não fazia sentido. Eu ainda vou ter noção melhor de onde vai terminar, mas por enquanto vamos assumir que ele vai até o tamanho do vetor. Tá certo? Então o que acontece? Tinha alguma coisa para acontecer quando uma carta era menor que a sua anterior, né? If a carta atual, eu sei que a carta inicia. Como é que eu escrevo o índice anterior? Eu sei que vai ter um vetor, eu sei que vai ter um colchete. Se o índice é I, aqui eu posso botar então o índice anterior é menos 1. Aí eu faço o swap, né? Pronto. Aí ele troca esses dois. Mas aí eu não consigo ir mais para trás, né? Então eu tenho que ir mais para trás. Só que eu não posso perder esse índice. Vou fazer outro laço então, né? While. Não, mas se eu fizer um laço eu vou me complicar com esse I. Se eu fizer um laço, eu tenho que. Eu tenho que ter outra variável de controle, não pode ser a mesma do laço anterior. Eu só estou pensando no básico em voz alta, tá bom? Então deixa eu ver. Se eu vou ter um outro lado, vou começar com o J. E o J. Qual é o valor pro J? Deixa eu ver aqui. Eu estou trabalhando o tempo todo com I, mas a outra pessoa que está trabalhando é I menos 1. Por enquanto, vamos começar com I menos 1. J igual a I menos 1. Ok. Se eu fizer isso, aí eu posso reescrever esse if como sendo. Deixa eu ver se consigo escrever como while. Como while isso aqui fica meio estranho ainda. Por que while? Porque eu só tenho uma condição direito. Talvez possa ser um for quando eu tiver o critério. Bom, se eu for fazer um ponto, se eu tenho um valor inicial do J, eu posso tentar, né? Um for. Então, vamos tentar isso aqui. E eu tenho que ir pra. Deixa eu ver. Aí a gente ia pra frente ou pra trás quando movia a carta pra organizar? Naquela mãozinha, você lembra a imagenzinha da mão? Deixa eu botar ela de novo. Pra trás. Pra trás eu tô incrementando ou decrementando? Decrementando, né? Então aqui vai ser menos J, né? E agora eu vou escrever o que? Aí com a J
Aí ele vai trocar um T-1, bota o J, né? E aí ele vai. Vamos fazer isso mentalmente aqui. Ou então rascunhando aqui um pouquinho, né? Eu tinha a sequência AS 4, né? 6, 3, 3. E acho que tinha um 2 ali no fim, mas eu não estou bem certo. Então o 4 ele não vai mexer, porque o J. Perdão, aqui o J que tem que ser. Não, o J tem que ser menor. Tá certo, o J é o anterior. Então, se aqui ele não vai entrar no laço, nesse aqui ele não entra no laço. Opa, nesse aqui ele entra no laço. Aí ele vai entrar e vai trocar o primeiro. Então, quando trocar o primeiro, ele vai evoluir para. Deixa eu só escrever aqui onde é que está o I e onde é que está o J nessa história. O I está aqui e o J está aqui. Aí quando ele trocar vai ficar 3, 6, né? Aí nessa hora de fazer isso, o que é que aconteceu? O I ficou aqui e o J também, né? E o J na mesma posição. Aí ele vai parar, eu não quero que ele pare. Qual é a correção que eu tenho que fazer nesse código? Acho que vou ter que reescrever esse aí de alguma outra forma, que ele está preso aqui. Eu preciso que ele venha mais para trás. Então, peraí, se ele tem que vir para trás, que ele está indo para trás é o J. Então eu vou escrever isso aqui em função tudo de J. E vamos ver o que acontece. J-1. J-1. Então agora o I pode ficar fixo aqui, mas o J vai ver o 3 e o 4. Aí ele vai querer trocar de novo. Agora acho que vai dar certo. Aí ele vai trocar o 3 e o 4. Aí com isso o J vem pra cá. E aí ele vai ver que o 3 é maior que o A, ele para. Aí quando ele parar, o I vai avançar pra cá. Tá na posição correta. Depois ele avança pra cá. Aí aqui ele vai começar de novo. J começa no 6, ele vai trocar os dois e o J vai ficar indo pra trás. Agora eu acho que funciona. Acho que agora funciona, né? Ou não? Alguém responde? Tá certo ou tá errado isso aqui? E não sabem. O que você tem que fazer nessa hora? Fazer na mão mesmo, cara. A história de ficar apertando o play o tempo todo atrofia o cérebro. Para exemplo pequeno é na mão. Ou só com um exemplo muito grande ou tem muita coisa fora de controle. Tá perdido, Davi? Então vamos nos reencontrar. Tá certo? Vamos contar o que tem que ser reencontrado. Tá? O que nós estamos tentando fazer? Então, temos uma mão de cartas aqui que eu estou usando de exemplo com frequência, que é sem destaque aqui no lado direito. Tá certo? Pega um cafezinho ali, enquanto estiver bebendo um café, enquanto a gente explica. Então, o que eu quero fazer aqui é ordenar. Nós já sabemos como ordenar achando o menor e trazendo para frente. Mas eu chamei a atenção que quem joga carta, por exemplo, normalmente tem outro jeito de ordenar, porque ficar puxando a carta muito para cima chama a atenção. Ele ordena na própria mão. Como ele faz isso, ele faz deslizando. Ele compara uma carta com a anterior. Se o valor for menor, ele move a carta para frente. Então essa é a ideia. Nós descobrimos como mover uma carta para frente, de certa forma. Né?
Ou melhor, a gente conseguiu fazer um laço que para cada carta compara com o anterior. E a gente entendeu que uma vez detectado que a anterior, que a carta que você está olhando é menor que a anterior, você tem que começar a mover essa carta para trás até achar a posição dela, tá bom? E aí eu comecei a rascunhar essa ideia, ok? Tu tá comigo, Davi? Ok, você fez um. Eu imagino que esse foi um gestinho de ok, que foi muito rápido, tá certo? Mas aí vamos nós. Então a gente voltou aqui para então ver, né? Então esse laço aqui externo, ele está avançando a partir da segunda carta até a última. E aqui eu estou comparando, né? Observe que o J começa na carta anterior, estou comparando a carta. Aqui está errado, aqui tem que ser J mais um, porque é a carta seguinte. Que o J começa depois do I, antes do I, né? Então o que acontece? Eu troco se a carta anterior, se a carta anterior for menor que a carta atual, eu troco os dois de posição, tá certo? E aí eu vou fazendo isso. Então, por exemplo, o 6 e o 3 ele troca de posição, mas aí ele vai continuar, tem que continuar com esse laço interno, levando o 3 para trás da mão que eu estou ordenando. E tinha um errinho mesmo, isso aqui era para ser um mais, já que o I ele é J mais um, né? Questão da lógica. Entenderam a ideia? Diga. Alguém levantou a mão e baixou? Sim. Pronto. E isso, senhores, é chamado de ordenação por inserção. Por que tem esse nome, ordenação por inserção? Vamos ver aqui. Só mandar a mesma sequência de números para a gente ver a mesma sequência de números que eu usei na ordenação anterior. E a gente vai ter uma comparação agora para termos a noção de eficiência, né? Então ele vai ordenar. Observe, 18 é menor que 30. Ok, vimos, ele ordena. E isso é mais rápido ou mais lento que o anterior? Alguém tem. Faz um tempo que eu vi o anterior. Vamos ver de novo o anterior, no mesmo conjunto de dados. Ops. Por algum motivo deu um pauzinho aqui. Pera um pouquinho que estou consertando um bug que tem aqui. Pronto. Não é pra. Esse não foi o vetor que eu quero que você compare, eu quero que compare com o mesmo vetor. Porque senão não faz sentido. Em comparação com entradas diferentes, é natural ter desempenhos diferentes.
fazer melhor. Isso aqui está demorando muito. Talvez por isso a gente não está tendo noção de velocidade. Deixa eu aumentar um pouco a velocidade. A gente roda os dois na mesma velocidade. Ok. Noção de tempo agora. Essa foi a ordenação por seleção. Agora, nas mesmas condições, a ordenação por inserção. Quem foi mais rápido, primeiro ou segundo? O segundo. Sim, Manuel, eu gravar a aula. Depois eu posto pra vocês. O segundo, né? É. O segundo foi mais rápido. Agora, é interessante saber por que ele foi mais rápido. De certa forma, a razão está. Os dois têm laços alinhados. Mas observe o seguinte. Acho que a gente vai ver esse efeito bem agora. Com o 29, você viu? Ele não precisou comparar com todos os anteriores, nem com todos os demais do array. Assim que ele achou uma posição, ele parou. Tá certo? Então isso deixou ele mais rápido. Então vamos dar uma olhadinha no código de novo. E vamos comparar. Tá? Essa nova ordenação, ela tem um critério de parada que é se a carta for na posição J mais 1 for maior que a da posição J, ele vai parar. E ele interrompe esse laço. Observe que o mesmo não vai acontecer aqui. Aqui é um laço que vai de 0 até o tamanho do vetor. E aqui começa a posição seguinte do J até o final do vetor. Ele não quebra antes. Então ele executa todas as iterações possíveis desse segundo laço. E aqui, tão logo ele encontre algo que ele diga que ele não precisa mais executar o segundo laço, ele interrompe. E isso deixa mais rápido. Tá bom? Deu para entender? Agora o que eu fiz aqui, a gente vai ver agora, em termos da teoria mesmo, da teoria barra prática, como é que ele é implementado mesmo, tá bom? Vamos ver a parte pseudocódigo, depois a gente vê o código em Java, tá bom? Então, vamos lá. Esse material tem naquele livro mais grosso e deve ter naquele outro de algoritmos de Java também. Então eu vou pular o primeiro, que o primeiro não é tema nosso, ele é tema da outra, mas todos a ordenação estão no mesmo campo. Então, ordenação por seleção. Qual é a ideia? Ache o menor elemento, troque ele com a primeira entrada, ache o próximo menor elemento, troque com a segunda entrada e fique repetindo isso até que o vetor esteja ordenado, né? Essa foi a ideia que o Frederico nos passou. Aí, como é que eu vou fazer isso? Olha aqui em termos pseudocódigo, né? É para ir recebendo de 1 até o comprimento. Esse aqui eu estou contando como se o início do vetor fosse 1. Tá? Então não estranhe um pouquinho. Depois eu dou uma atualização. Eu tenho que atualizar esses slides para começar do zero. Mas por enquanto aí vai assim. Para ir começando em 1 até o comprimento, mínimo recebe 1. Para J começando na posição seguinte do I até o comprimento. Se quem está no índice J for menor que quem está no índice do menor, menor recebe J. No final, troca aí com a J. Embora eu escreva assim em português, eu estou descrevendo um conjunto de operações. E vocês viram quais são essas operações. Vocês têm que saber elas, por sinal. Tá? É importante para a vida de vocês. Vida profissional de vocês. Alguma dúvida?
bem? Ai, meu resfriado hoje, mas vamos nós. Então, essa é a ordenação por seleção. Vamos ver o código dela. Dados, prática, Java. Eu já vou compartilhar minha tela com vocês. Só abrir o código dele. Acho que é isso aqui. É. Então esse aqui é do livro vermelho. Eu vou usar esse import, depois eu explico porquê. Mas eu não vou, acho que não vai ser hoje não sei se vai ter tempo hoje. Aqui está a minha classe seleção. Ela só vai ter a função, então o construtor é vazio, ela não tem variáveis internos, é só para prover esse procedimento. Né? Por que eu estou chamando isso aqui de procedimento e não de método, por favor? Alguém pode me se lembrar do que do que a gente falou ontem? Essa parte que eu falei ontem é um jargão de programação mesmo, né? O que é função, o que é procedimento, o que é método? Vamos lembrar? Miguel? Procedimento é trecho de código. Ok, vamos esclarecer aqui. Não é só trecho de código, é quando eu separo o código desse jeito aqui mesmo. Quando eu declaro um nome para ele, o que ele recebe, tá? E ele pode retornar vazio ou não. Então isso aqui é um procedimento. Função seria se eu tivesse um tipo de retorno obrigatório para ele retornar. Aí ele seria uma função. Esse valor pode ser vazio ou não? Quando é procedimento, pode ser vazio. Quando é função, não. Tá certo? Ah, ok. E método, lembre-se que é um termo usado somente em orientação a objetos. Por que eu digo isso? Porque se você for trabalhar, por exemplo, numa empresa que trabalha com sistemas embarcados, a pessoa lá vai trabalhar com Python, vai trabalhar com C, com C++ e talvez Rust ou Go. Eles vão falar procedimentos, funções e métodos. Preferencialmente eles vão falar procedimentos e funções. Eles vão ficar falando métodos. Cuidado com o hábito de você não pegar um hábito do professor que é de um nicho e você carregar ele como se ele fosse válido para todos os nichos de computação. Então, os nomes corretos são procedimentos e funções. Método você só usa quando está em OO. Tá certo? E mesmo que vocês dizem assim, eu posso usar então em OO, eu posso usar método. Eu posso usar procedimento e função, você tem que saber o que significa. Porque nenhum de nós aqui é uma capivara que não aprende as coisas. Todo mundo aprende. E, aliás, até capivara aprende as coisas. Então, não se dê o luxo de não aprender. Tá bom? Então, o que acontece? Int n é o comprimento do vetor. Para não ficar digitando a ponto .left o tempo todo. Tá? Para e igual a zero, i menor que n, i mínimo recebe i, começa o laço em j, começa em mais um, j menor que n, j++. Se o menor for igual, se a j for menor que a mi, a gente vai ver esse less, é só uma comparação. O mínimo recebe j, e isso aqui a gente vai ver essa função aqui embaixo. Vamos ver essas duas. Aqui está o less. V compare to, porque V compare to? Nota que eu estou fazendo comparable. Ou seja, essa função de ordenação aqui, ela vai funcionar com qualquer coisa que compare. Tá certo? Que implementa a interface comparable. Então, o que implementa a interface comparable? Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Strings. Por exemplo, aqui você tem um conjunto de strings aqui. Tá certo?
Então, isso aqui, como são strings, em strings implementa essa interface comparable, eu posso usar essa função para ordenar. Aí lá vai ter a função vCompareTo, que vai retornar um valor negativo se V, que é quem está chamando, vem antes de W. Um valor positivo se V tem que vir depois de W, e um valor igual a zero se os dois estiverem empatados. Entenderam a lógica? Pronto. Uma pergunta: como é que o pessoal sabe quando uma string é menor que a outra? Bom, vamos descobrir isso aqui, né? Então deixa eu ir lá, a gente vai compilar esse código, tá? Eu vou mostrar a gente compilando, aí vocês Mas eu vejo com calma o senhor. tá? Aí a gente vai ver isso aí, Vai. tá? Aí deixa eu só mostrar aqui minha main para vocês, tá? A swap, né? Olha o que é o swap. Object swap recebe a INCI, a INCI recebe a INCJ, a INCJ recebe o swap, tá bom? Aí eu faço a troca, tá? Aí o que é a main? Eu vou ler a entrada do teclado como se fosse todas as strings possíveis, vou guardar aqui no vetor de strings, eu vou mandar ele ordenar e depois eu vou mandar ele imprimir, né? O show você está vendo aqui que é só mandar, é um laço mandando imprimir o vetor. Alguma dúvida? O valor da linguagem de máquina? Não é bem isso não. Mas vamos ver primeiro aqui como é que ele ordena. Depois a gente começa a pensar como é que as coisas estão acontecendo. Porque isso vai lhes permitir saber quando um bug acontecer ou quando um comportamento não produzido não for o que você deseja, o que você tem que fazer para corrigi-lo. Então estou aqui no terminal, vamos compilar, né? Não estou fazendo nada alienígena não, né? Vocês sabem compilar por aqui, né? Ups, cannot access stdout, então Java. Eu tenho o que? Eu tenho ele aqui, cara. Eu tenho Java, stdout. Eu tenho, pera um pouquinho, sobre aqui minha primeira linha. Não, tá tudo certo. Então, Javac selection. Agora ele não achou outra biblioteca. Então vamos lá. É que eu precisei formatar o computador no meio do ano, aí algumas coisas que eu já tinha compilado, eu não tenho mais compilado, né? Ele está reclamando disso. Ok. Agora ele compilou, tá? O arquivo que eu vou mandar para ele é esse aqui, tá? Então eu vou mandar esse aqui e ele vai construir isso como se fosse um vetor de strings e vai ordená-la, tá certo? Vocês viram já alguém usando esse aqui assim? Ok, já, né? Então todo mundo sabe o que é? Não. Pronto. Então isso aqui no Linux e também no Windows ele faz um pipe. O que é um pipe? É um comando do sistema operacional. Pipe em inglês quer dizer cano. Então o que eu fiz foi uma ligação. Um cano ligando o Word3 a Selection. Mas ligando como? Esse arquivo que eu estou mandando aqui, que está do lado do sinal, aberto sinal de menor, vai ser jogado como entrada de teclado para o programa que eu estou executando antes dele. Tá certo? Aí eu fiz um pipe nessa direção. Isso é ótimo porque eu posso preparar. Sabe quando a gente
quer testar um programa e você ficar digitando no teclado a mesma entrada de novo, de novo, eu canso de fazer isso. Então eu preparo a entrada no arquivo TXT e jogo ele via teclado, jogo ele desse jeito. Então eu consigo fazer entradas padrões para testes e ficar jogando ali sem ter que ficar me desgastando, digitando de novo no mesmo programa. Mas o que acontece é que eu vou jogar agora tudo isso aqui como se fosse uma entrada do teclado, ele vai entender e vai me ordenar. Pronto. Está ordenado, né? Alguma coisa chama a atenção de vocês aí? O que está chamando a atenção de vocês aí agora? Tem uma prioridade de maiúsculas antes de minúsculas, né? Por que tem essa prioridade? Alguém sabe? É aquele momento de eu quebrar um pouco mais o gesso. Não sabe. Ok. O Gerson chegou perto. Código ASCII 2, sim. O que acontece é que é o seguinte. O que é um string, se vocês pararam para pensar? Como é que ela é implementada? A coisa mais simples de entender sobre a string é que ela é, na verdade, um vetor de caracteres. Uma array de caracteres. Faz sentido, não faz? Ela é um conjunto de letras e espaços e caracteres tipo espaço em branco, vírgula. Tudo isso são considerados caracteres. E como é que a gente representa o caractere no computador? Na verdade, o computador a gente tem tabelas de caracteres. A ASCII 2 é uma dessas tabelas. Tá certo? Ela é basicamente usada nos anos 80, anos 90, mais nos anos 80, que eram os caracteres mais para quem escreve inglês americano. Tá? Não tem acento. E o Java ele usa aquele código de caracteres internacional. Né? Temos o UTF e me vem o meu branco agora no outro código de caractere que o Java usa, que não é o UTF, né? É Unicode, pronto, lembrei. Ele usa o Unicode. Como o nosso amigo aqui falou, essas tabelas de caracteres, elas na verdade diz o quê? Que os caracteres na verdade são números e associados a eles você desenha o caractere correspondente. Né? Então vou compartilhar com vocês a guia da tabela do ASCII 2. Tá? Pronto, ASCII 2. Então vou dar um zoom aqui maior. Tá? Vocês estão vendo aqui, essa é a tabela ASCII 2. Como vocês podem ver, você tem aqui um código em decimal, ou seja, um valor numérico e o caractere associado a ele. Então, todo caractere que vocês digitam é, na verdade, um número. E esse número, internamente, a linguagem tem essa tabela. No caso do Java, é a tabela Unicode. Traduz o código numérico do Unicode para a letra correspondente. Acontece que, em todas as tabelas de caracteres, como vocês podem ver, as letras maiúsculas, aqui no ASCII 2 começam em 65 até o 90, elas vêm antes das letras minúsculas, que começam no 97 e vão até a 122. Então, quando você está comparando duas strings, é você comparando dois vetores de números, posição a posição. A primeira caractere, ou seja, a primeira posição, e que houver um número diferente, um caractere diferente, é trazido para frente, é considerado que menor o caractere com menor código numérico. Tá certo? E aí, então, quando vocês mandam ordenar um conjunto de strings, seja o caractere usado Unicode, UTF ou ASCII, os códigos das letras maiúsculas tendem a ser antes dos códigos das minúsculas. Tá certo? E isso costuma bagunçar as ordenações que vocês fazem. Tá?
E aí a gente então vai corrigir esse problema, tá bom? Vamos corrigir como? Bom, vamos voltar lá então pro nosso editor de texto, de código, e a gente consegue então achar uma saída para isso aqui. A saída está, que eu vou procurar, vai estar atrás desse comparador. O que é isso? Em Java, quando você cria uma classe compara, você já define um critério de ordenação dela. O problema é que muitas vezes, como no caso da string, esses critérios de ordenação não nos atendem. Ou, às vezes, nós temos um vetor de objeto que nós queremos ordenar, mas é um conjunto de objetos que inicialmente não foi concebido para ser comparado. Então a pessoa não implementou a interface comparable. Nessa hora eu vou criar uma classe que implementa um comparador. Deixa eu ver se eu trouxe ela para cá ou se ficou na minha partição falecida, né? Eu acho que ficou na minha partição falecida. Então acho que vou ter que fazer ele meio que do zero. Vou ter que fazer ele do zero. Alguma chance está por aqui. Eu acho que eu botaria ou comp string ou string comp. Seriam os nomes que eu normalmente utilizaria. E eu não tô vendo. Não. Eu não tenho ele aqui. Então a gente faz. Aqui é um novo. str comp Java. Public class comp Deixa eu pegar uma coisa que está aqui. Eu vou pegar isso aqui. Implements. Deixa eu ver como é que é. Eu não preciso também saber tudo de cabeça não, né? Consultar aqui o senhor Google. Parei o tempo para botar lá, tá certo, eu tenho que botar o tipo de dado mesmo. Então tem que dizer que vai ser um comparador de strings. Pronto. Construtor vazio, não preciso dele. Eu sempre esqueço. Eu fico programando em Java em cima, mas aqui eu não preciso disso daqui. Se quiser, não tem problema. Aí eu tenho que fazer o que? A função aqui. Eu tenho que tá. Compare to, ok. Int compare to nessa forma. Compare to e eu boto string A, string B e vamos comparar as strings. Para comparar as strings, eu vou fazer dois objetos strings, low up pay e up b. Up pay é igual. Eu detesto esse Java, porque ele quer assumir que tudo com letra maiúscula
Deixa eu lembrar como é o nome da função do uppercase do Java. Java string upper. To uppercase, ok. To uppercase. UpB B mount to uppercase. Retorno up.compare to upb. O que é que eu estou fazendo? Estou jogando as duas strings para maiúsculas, tá certo? Obviamente estou fazendo sincópia e aí eu estou então fazendo isso aqui assim. Fiz isso. Eu vou terminar agora, porque eu vou primeiro compilar isso aqui. Professor, Oi. o que strcomp quer dizer? É só o acrônimo que eu imaginei, que é str para string e comp de comparação. Tá, ok. Eu só batizei ela desse nome. Tá? Então é como eu batizei ela. Não é um nome padrão, eu só batizei ele desse nome. Então eu vou compilar aqui. Vou ver todas as reclamações, vou corrigi-las. É a vida do programador, né? Public class. Não é compare to, é só compare? Então tá. Eu posso viver com isso, amigo. Aff, Maria. Tá reclamando. Tá aqui, Rafa. Rafa, tá aqui. Deixa eu voltar pro meu editor de texto, que ele tá dando uma reclamação mais chata. Rafa, deixa eu A abrir. outra era mais simples de resolver, tá tudo bem, mas essa que é mais chata vamos mostrar como está resolvendo. Ele reclamou que eu botei um nome string aqui. Né? Deixa eu ver se precisa ser um importe aqui. Ele vai me esticar um monte, mas isso aqui eu vou fazer isso aqui mesmo. String A. Posso fazer até diferente, né? Acho que vocês ficam mais cômodos se eu fizer isso desse jeito. Agora ele está reclamando de outra coisa. Deixa eu ver se é o import que eu tirei. Ele continua reclamando dele. O Java decide ser chato, não é pouco chato não, viu?
exemplo aqui. Deixa eu ver aqui como é que ele implementou. Reality Comparator, tá? Implements. Comparator cá. Então, isso aqui tá certo. Então aqui eu vou trocar tudo para string e minha vida deve ficar linda, bela e maravilhosa de novo. E aí eu tenho que fazer o que? Segundo esse tutorial, public int compare. O negócio é que eu não preciso um construtor, porcaria do construtor. Talvez isso esteja me atrapalhando. Não está me atrapalhando. É isso. Eu esqueço. Em C++, quando eu não declaro, já fica na seção que é pública. Pronto. Depois de muito apanhar para um bendito compilador, mas aí eu fiz assim, ele finalmente aceitou meu comando. Vamos para o terminal. Então, depois de muito reclamar, ele era o public, né? Aí ele pronto, aceitou aqui. Vamos voltar lá para o Sublime e fazer agora, ajeitar minha main daquele meu teste lá. Tá certo? Agora que eu já tenho uma comparadora, eu vou aqui para minha main. Ok, tá aqui a minha main. Só que eu não vou strcomp meu comparador, eu mando meu comparador para cá. Como é que vai ser isso? Como é que ele sabe? Ele não sabe automático. Aqui já estava preparado e adiantadamente uma função que faz a mesma ordenação por seleção, só que eu mando um comparador. Só que acontece, essa função less agora, eu vou para outra função less está sobrecarregada, em que eu mando o comparador e o comparador aqui nessa less faz, perdoe-me, a comparação. Então, está reclamando que eu não mandei, que eu não inicializei mycomp. Será que eu consigo mandar como C? Em C eu podia fazer isso aqui sim. Em alguns linguagens posso fazer isso sem medo de ser feliz. Em Java às vezes eu não sei. Ele não aceita não. Igual. Deixa eu jogar vocês no terminal para vocês verem tudo que ele está me arrotando na minha cara. Mas é assim mesmo, a informação. Sim, não, Isabela. Sim e não. Você vai entender o sim, tá aqui. Sim, vocês vão ter acesso e ao mesmo tempo não, vocês não vão poder passar um mousezinho para lá para copiar e colar. Eu vou disponibilizar de um jeito que vocês não possam fazer, ou que dificulte isso pelo menos. Eu esqueci de botar uns parênteses aqui, ok. Foi. Agora vamos de novo, selection, e eu vou mandar as palavras novamente. E agora, opa! Meus problemas de maiúsculas e minúsculas sumiram. Tá vendo?
Ok. É assim que a gente faz ao ver cores, todo mundo. Ninguém precisa saber de tudo automaticamente, mas precisa as pessoas saber como resolve. Isso que importa também, né? Há alguma dúvida? Ok. Por que aquela. Vamos voltar um pouco pro código, né? Por que aquela strcomp fez o trabalho certinho? Quem pode me explicar por que isso aqui corrigiu o problema? Hello? Não sabem, não querem, perderam-se. Pronto. Eu transformei, joguei todas as strings. Eu fiz uma cópia das strings. Essas cópias eu joguei todas para maiúsculas, ou seja, eu não estou alterando o original. E aí eu comparei. Lembre-se que string é um objeto, então se eu alterasse o original para uppercase, eu estaria alterando o original. Tá certo? Então isso faz uma diferençazinha. Se bem que eu acho que o tio uppercase ele retorna a string maiúscula, mas não altera ela. Mas eu confesso que eu não tenho todas as bibliotecas de cabeça. Se desse esse problema, minha correção seria fazer o que eu fiz ali. Atribuí-las primeiro para variáveis e depois essas variáveis jogar para uppercase. Tá? Para caixa alta, para maiúscula. Entendidos? Ok? Então, agora eu vou parar a aula por aqui, vou parar a gravação.